Eu pago pau para Stephen King. Tipo, de verdade. Ah, Diana, você já leu muitos livros dele? Não. Ah, então você já viu vários dos filmes que foram feitos a partir dos livros dele? Não. Eu pago pau para Stephen King, não pela escrita dele, apesar de eu gostar muito, de eu já ter lido livros, de eu já ter assistido alguns filmes. Mas não necessariamente sobre o gênero. Terror eu gosto, mas não é uma coisa favorita. Eu pago pau pra ele porque o cara, ele é incrível. Ele é um emblema na literatura mundial e assim, não importa o que você diga, ele é. Essa semana eu terminei de ler o livro que eu ganhei de presente escrito por ele sobre escrita. Não é um romance. Não é uma história, não é nada. É realmente um livro teórico, né, que ele escreveu falando um pouco sobre o processo de escrita dele. Você, como escritor, acho que você tem que ler esse livro porque Stephen King ele tem aquela facilidade de expor os pensamentos dele em palavras extremamente simples. Eu amo esse tipo de leitura, né? Você vai lendo ali e tal, e você vai entendendo o percurso que aquele autor fez para construir aquela narrativa. Só que assim, o cara, ele é tão foda que assim, ele dividiu o livro em algumas partes. E a primeira parte são eventos da vida dele que ele acredita que fizeram com que ele se tornasse um escritor de sucesso. Ele tem sucesso pra cá. Ele é foda. E depois ele vem falando um pouco sobre as ferramentas do escritor. E, sinceramente, eu acho que se você trabalha com criatividade, se você trabalha com construção de personagens, com narrativas, esse livro, ele precisa estar na sua estante. Além de ser super legal e ter uma dinâmica super interessante, o livro, ele é realmente, o cara é foda. Tanto quando ele fala das ferramentas, quanto quando ele fala da história dele, quando ele compartilha os processos pelo qual ele passou. A gente sabe que a literatura não é uma coisa muito financiada, nem pelo governo da gente, nem pelas próprias pessoas, assim. É uma arte que ela está muito sucateada. Não é que ela esteja sucateada, mas as pessoas estão perdendo cada vez mais o hábito de ler. Eu tive todo o processo de mudança de carreira, né, recente, e estar nesse mundo literário que eu amo tanto e que para mim faz tanto sentido, e você vê que a sociedade ainda está muito atrasada. Eu acho que uma sociedade que não lê é uma sociedade atrasada. Ah, você está falando isso de livros de teoria. Não, eu estou falando de literatura, de imaginário. Uma sociedade que tem a imaginação fértil, é uma sociedade criativa, é uma sociedade que olha para o todo. E eu acho que isso falta-se muito na nossa sociedade. Esse livro hoje, ele foi um pequeno bálsamo, assim, de entender aflições desse escritor, que eu acho ele incrível. As aflições dele como escritor, como pessoa. É um mergulho na mente. Mente maravilhosa, uma mente única, uma mente genial em questões de história, em questões de linguagem. Talvez agora eu esteja um pouquinho mais puxada para o policial, uns mistérios, umas coisas. E eu acho que, total, ele tem super influência sobre isso, assim. Eu não li muitos livros de Stephen King, né, de terror. Eu li Cujo, que é incrível. E assisti Carrie, assisti outros filmes também. Foi muito importante ler, não apenas pela construção, né, tipo de teórico e tal, mas também desse lugar de sentimento mesmo, esse lugar de uma pessoa que entende, que passa por isso. Então, se você trabalha com criatividade, principalmente com literatura, a indicação da semana é sobre escrita. E se você não trabalha, tudo bem, não é uma obrigação você ler, mas se você gosta desse escritor, eu acho que merece, assim, sabe? Mas é uma indicação bem específica para o pessoal de criatividade, de literatura. Publicidade também, eu acredito que vai ser algo bem massa, assim, para você construir as suas narrativas criativas. Então, essa foi a indicação literária da semana.
Ah, tem toda semana? Não, não tem toda semana, mas essa semana teve indicação literária, então é a indicação literária da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e me conta aí nos comentários quais livros e quais obras de Stephen King você já leu, você já assistiu, você já curtiu de alguma forma. Me conta aí pra gente poder trocar figurinhas e indicações também, porque eu pago pau pra Stephen King. Tipo, de verdade. Ah, Diana, você já leu muitos livros dele? Não. Ah, então você já viu vários dos filmes que foram feitos a partir dos livros dele? Não. Eu pago pau para Stephen King não pela escrita dele, apesar de eu gostar muito, de eu já ter lido livros, de eu já ter assistido alguns filmes. Mas não necessariamente sobre o gênero. Terror eu gosto, mas não é uma coisa favorita. Eu pago pau para ele porque o cara, ele é incrível. Ele é um emblema na literatura mundial e assim, não importa o que você diga, ele é. Essa semana eu terminei de ler o livro que eu ganhei de presente escrito por ele sobre escrita. Não é um romance, não é uma história, não é nada. É realmente um livro teórico, né, que ele escreveu falando um pouco sobre o processo de escrita dele. Você como escritor, acho que você tem que ler esse livro porque Stephen King ele tem aquela facilidade de expor os pensamentos dele em palavras extremamente simples. Eu amo esse tipo de leitura, né? Você vai lendo ali e você vai entendendo o percurso que aquele autor fez para construir aquela narrativa. Só que assim, o cara ele é tão foda que assim, ele dividiu o livro em algumas partes. E a primeira parte são eventos da vida dele que ele acredita que fizeram com que ele se tornasse um escritor de sucesso. Ele tem sucesso pra cá. Ele é foda. E depois ele vem falando um pouco sobre as ferramentas do escritor. E, sinceramente, eu acho que se você trabalha com criatividade, se você trabalha com construção de personagens, com narrativas, esse livro, ele precisa estar na sua estante. Além de ser super legal e ter uma dinâmica super interessante, o livro, ele é realmente, o cara é foda. Tanto quando ele fala das ferramentas, quanto quando ele fala da história dele, quando ele compartilha os processos pelo qual ele passou. A gente sabe que a literatura não é uma coisa muito financiada, nem pelo governo da gente, nem pelas próprias pessoas, assim. É uma arte que ela está muito sucateada. Não é que ela esteja sucateada, mas as pessoas estão perdendo cada vez mais o hábito de ler. Eu tive todo o processo de mudança de carreira, né, recente, e estar nesse mundo literário que eu amo tanto e que para mim faz tanto sentido, e você vê que a sociedade ainda está muito atrasada. Eu acho que uma sociedade que não lê é uma sociedade atrasada. Ah, você está falando isso de livros de teoria. Não, eu estou falando de literatura, de imaginário. Uma sociedade que tem a imaginação fértil, é uma sociedade criativa, é uma sociedade que olha para o todo. E eu acho que isso falta-se muito na nossa sociedade. Esse livro hoje, ele foi um pequeno bálsamo, assim, de entender aflições desse escritor, que eu acho ele incrível. As aflições dele como escritor, como pessoa. É um mergulho na mente. Mente maravilhosa, uma mente única, uma mente genial em questões de história, em questões de linguagem. Talvez agora eu esteja um pouquinho mais puxada para o policial, uns mistérios, umas coisas. E eu acho que total ele tem super influência sobre isso, assim. Eu não li muitos livros de Stephen King, né, de terror. Eu li Cujo, que é incrível. E assisti Carrie, assisti outros filmes também. Foi muito importante ler, não apenas pela construção, né, tipo de teórico e tal, mas também desse lugar de sentimento mesmo, esse lugar de uma pessoa que entende, que passa por isso. Então, se você trabalha com criatividade, principalmente com literatura, a indicação da semana é sobre escrita. E se você não trabalha, tudo bem, não é uma obrigação você ler, mas se você gosta desse escritor, eu acho que merece, assim, sabe? Mas é uma indicação bem específica para o pessoal de criatividade, de literatura. Publicidade também, eu acredito que vai ser algo bem massa, assim, para você
construir as tuas narrativas criativas. Essa foi a indicação literária da semana. Tem toda semana? Não, tem toda semana, mas essa semana teve indicação literária, então é a indicação literária da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e me conta aí nos comentários quais livros e quais obras de Stephen King você já leu, você já assistiu, você já curtiu de alguma forma. Me conta aí pra gente poder trocar figurinhas e indicações também, porque